Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso tema de hoje que é Sexta da Saúde, viu? Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar na área da dermatologia com uma doutora, como é o nome dela? Deixa eu ver, doutora Iara Freitas. Daqui a pouquinho, médica dermatologista ao vivo com a sua participação. Mas agora, a nossa reflexão do dia, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que acontece no nosso dia a dia. E o tema de hoje é a metodologia das notícias falsas, as fake news e a influência dela nas eleições. Uma verdadeira máquina de influenciar pessoas na palma da mão de cada um de nós. É principalmente através dos smartphones que se dá a propagação via mídias e redes sociais das notícias falsas direcionadas de modo personalizado. Plataformas têm exatamente o perfil psicológico de cada um de nós e manda a publicidade dirigida. Como o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, eles conhecem exatamente o nosso perfil. Em um primeiro momento, essas armas tecnológicas serviam a interesses comerciais de mercado, ofertando produtos de acordo com o perfil de cada cliente em potencial, e isso continua acontecendo. Sem contar, inclusive, com o seguinte detalhe. Os nossos smartphones ouvem nossas conversas e geralmente no dia seguinte, no máximo, manda produtos com propagandas daquele assunto que a gente conversou. Seja de relógio, seja de perfume, daquilo que você imaginar, pode prestar atenção no que acontece. E na sequência, esta máquina começou a funcionar depois de ser muito utilizada na área comercial, passou a ser aplicada à prática na política, a política e as eleições com a mesma metodologia, conhecendo o perfil psicológico de cada um e cumprindo um papel de colaborar com a divisão do povo brasileiro, com a polarização e ainda forte essa polarização, está muito presente no nosso dia a dia. Muito se falava dos escritórios montados para disparos de mensagens em massa para construir ou destruir as reputações das pessoas e influenciar as pessoas e os eleitores. O uso de notícias falsas na eleição, muito questionado durante o processo eleitoral de 2018, especialmente na eleição presidencial, é hoje uma realidade que precisa ser combatida. Surgem agora informações importantíssimas durante a CPI das fake news. A partir do momento em que a gente observa os depoimentos, tem um depoimento que merece destaque, de quem já faz parte, ou pelo menos fez até pouco tempo, do próprio grupo do candidato vitorioso Jair Bolsonaro nessas eleições. E que teve como impulso principal esse tipo de campanha baseada na mentira. Está aí hoje aparecendo as provas de tudo isso. Trata-se, por exemplo, do depoimento da deputada Joyce Hasselmann, do PSL. Estava no PSL, brigou com o presidente e saiu. Que demonstra na CPI, passo a passo, dando nomes aos bois e explicando como é que funciona. Como é que funciona assim, não é como é que funcionava não, porque o escritório do ódio, da maldade, continua funcionando. Ela explica tudo passo a passo com clareza e por isso é necessário aprofundar a investigação. Se você quiser, inclusive, receber um documentozinho que mostra exatamente o que foi a apresentação da deputada, que mostra como funciona todo o esquema de manipulação da notícia e da opinião das pessoas, você pode mandar, inclusive, para cá, nesse WhatsApp a mensagem. Então, nessa explicação, que você pode mandar mensagem para cá, que eu vou mandar para você o arquivo. Então, no meio de toda essa influência que se provoca junto às pessoas dessas notícias falsas, gerando muito estardalhaço, muita preocupação, de acordo com cada tipo de público, tinha um tipo de mensagem específica que mandava. Se era evangélico, mandava uma mensagem mais carregada. Se era um pessoal com perfil do outro público, era o tipo de mensagem. Então, a Joyce Hasselmann, ela mostra quem recebe essas mensagens, quem pensa nos assuntos, quem planeja, quem repassa para os alvos a serem atacados ou serem promovidos, quem coordena tudo e mostra o papel de cada filho do presidente Bolsonaro, principalmente o Eduardo, que está por trás, como o Olavo de Carvalho, preparando os conteúdos que se manda para ser distribuído e impulsionado pelos filhos do próprio presidente da República e também através dos seus amigos e das redes. São denúncias gravíssimas que precisam ser apuradas
em profundidade e com seriedade, até porque estamos às vésperas de iniciarmos mais um processo eleitoral no Brasil. Foram denúncias de como o gabinete do ódio funciona, muito sérias, montado em grande parte com dinheiro público e que, segundo a Joyce Hasselmann, chega a cerca de R$500 milhão por ano. As consequências são maléficas para a nossa democracia e as denúncias deixaram claro o quanto o processo eleitoral foi influenciado e viciado pelos mais de 1.800.000 robôs, perfis falsos na internet, que começam a atacar pessoas e colocar opiniões, isso vai formando a opinião de outras pessoas, e você pensa que tem um mar de pessoas pensando daquele mesmo jeito, agindo daquele mesmo jeito, criticando ou elogiando. Mas, na verdade, é tudo virtual, é tudo mentira, criando uma verdadeira realidade paralela, influenciando, inclusive, o lado psicológico, o comportamento dos eleitores. Também precisa ser apurado com urgência se apenas os organizadores desses disparos em massa, do escritório do ódio, das fake news e dessa máquina do mal, são os usuários, eles mesmos que montam todo esse esquema, que são os responsáveis por isso, ou também se as próprias plataformas, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, se todos eles também estão por trás, seja dando suporte, ou ainda se eles têm a condição de identificar essas burlas, mas não fazem nada para impedir essa influência no processo democrático brasileiro. Por fim, chama a atenção realmente o fato de que, diante das denúncias tão graves como essas que têm acontecido, não ocorra nenhuma operação da Polícia Federal, da Justiça ou do Ministério Público. Isso é muito esquisito, porque a honestidade de que a democracia brasileira tanto precisa não está somente no combate ao desvio de recursos, de dinheiro público, mas ela está também no respeito ao seu processo, principalmente durante a corrida eleitoral e a campanha. Então, finalizando, você pode conferir o documento da deputada Joyce Hasselmann, mostrando como é que funciona todo o esquema que Bolsonaro e seus filhos usam para atacar as pessoas ou para promover o que eles querem promover. Manda uma mensagem para cá no 999229519, que aí eu vou mandar para você ler detalhadamente. Foi apresentado no Senado como é que funciona nos bastidores esse tipo de maldade que acontece e prejudica a nossa democracia. Daqui a pouquinho a gente volta.